Oi, pessoal! Com muita alegria, nos encontramos novamente para dar sequência à refração. Espero que você tenha assistido a aula anterior. Se você não assistiu o vídeo 1 dessa semana, desligue o vídeo atual e assista primeiro a aula anterior, porque esta aula é fortemente dependente da anterior. Quando nós, então, definimos o que é a refração, mudança da velocidade de propagação da luz quando muda o meio, e justificamos a partir do princípio de Fermat, o princípio do tempo mínimo, que deveria haver um desvio do raio luminoso. E é esse desvio que explica coisas curiosas que ainda não contemplamos, como, por exemplo, o fato de uma piscina cheia d'água parecer mais rasa do que quando está vazia. Já notaram isso? A posição aparente dos astros, a gente sabe, é sempre mais elevada do que a real. Tudo isso tem a ver com o desvio que a luz sofre na atmosfera, na água, e será melhor explicado agora. A aula de hoje trata especificamente da quantificação do desvio. Quanto que a luz se desvia? Quantos graus? Claro que esse cálculo estará ligado aos índices de refração dos dois meios. Em geral, um dos meios é o vácuo, ou, mais comumente ainda, é o ar, o meio cujo índice de refração N é igual a 1. E outro meio pode ser a água, pode ser vidro, diamante. Aí vai variar, são meios em que o índice de refração do absoluto, eu estou falando nesse momento, é maior do que 1. Então nós vamos relacionar os índices de refração com o desvio. Isto é feito através de certas regras que são denominadas leis da refração, sendo esse então o título desta aula. Assim como na reflexão nós vimos que havia duas leis, também na refração existem dois fatos relevantes. Para haver refração, devem existir dois meios, 1 e 2, né? Ar e água, por exemplo. Ar e vidro, se você quiser, água e vidro, se preferir. Deve existir um raio incidente, a princípio vamos supor que a incidência seja oblíqua. Este raio incidente, tal como já fizemos nas aulas de reflexão, formará com a normal o ângulo I. Esse ângulo não é medido com a superfície, porque a superfície nem sempre é plana. É melhor tomar a normal como referência. Haverá reflexão, é isso aí, quando a luz vem do ar para a água, uma parte da energia luminosa se reflete, é comum se falar em espelho d'água, mas não é do raio refletido que queremos falar, e sim do raio refratado. Nesse caso, em que a luz perderá a velocidade no meio 2, ela deve se aproximar da normal, conforme justificado na última aula pela tal história do rato. De modo que o raio luminoso formará com a normal um ângulo R claramente menor do que o ângulo I. Esse raio, portanto, estaria se aproximando da reta normal por ter se propagado obliquamente para o meio em que a velocidade é menor. Então, a respeito desta experiência, duas afirmações são relevantes, chamadas primeira e segunda leis da reflexão. Pela primeira lei, o raio incidente, a normal à superfície e o raio refratado são coplanares. Coplanares significa que eles pertencem ao mesmo plano, no caso, o plano da telinha do seu computador. Se estivéssemos em aula presencial, seria o plano do quadro. Isso faz sentido, né? Não teria lógica o raio incidente incidir no plano da tela, a normal estar no plano da tela e o raio refratado ser para cá ou para lá, dirigindo-se a você que me ouve, a você que me vê, ou fugindo daqui. Essas três retas, o raio incidente, a normal e o raio refratado, assim como o raio refletido também, a primeira lei da reflexão já o exigia, estarão no mesmo plano. E a segunda lei, chamada lei de Snell-Descartes, ela vai fazer aquilo que eu comentei na abertura. Ela vai relacionar o ângulo de incidência com o ângulo de refração com os respectivos índices de refração. Enuncia-se: é constante a razão entre os senos dos ângulos de incidência e de refração, e igual a razão entre as velocidades de propagação da luz nos respectivos meios. Isso a gente pode provar, mas a demonstração, infelizmente, não está ao nosso alcance no momento, porque nós dependeríamos de conhecimentos de ondulatória. Mas você poderá, tá, em breve, saber como se demonstra a lei de Snell-Descartes no terceiro ano, assim que você estudar ondulatória. À medida que o ângulo I variar, imagine, desde 0 para uma incidência normal até 90 graus para uma incidência rasante,
pode-se provar que a razão entre os senos de I e de R é sempre igual à razão V1 sobre V2 entre as velocidades de propagação da luz nos respectivos meios. Lembra-se da última aula, quando vimos que N é igual a C sobre V? Conforme feito no último exercício também, V é C sobre N. Então, velocidade da luz no vácuo dividida pelo índice de refração do meio 1. Por isso, V1 você pode, a partir da definição, repito, de índice de refração, substituir por C sobre N1, V2 você substitui por C sobre N2. Para dividir frações, a gente multiplica a primeira pela segunda invertida, né? Cancela-se o C e fica-se com N2 sobre N1. Melhor ainda, sem traço de fração, passando N1 para o primeiro membro multiplicando e o seno de R para o segundo multiplicando, você fica, guarde bem, com N1 seno I igual a N2 seno R. É a fórmula mais importante desta aula. Chama-se Lei de Snell-Descartes. Snell e Descartes, trabalhando separadamente, com certeza, chegaram a conclusões, né, que juntas são espelhadas nesta lei que, por isto, leva o nome que os homenageia. Beleza? N1 seno I igual a N2 seno R. Portanto, está claramente estabelecida a relação entre os índices de refração e os ângulos de incidência e de refração. É desta fórmula que nós vamos falar durante toda a aula de hoje. N1 seno I igual a N2 seno R. O objetivo da aula é fazer uns exercícios. A princípio, 2 já serão suficientes. Um sobre o caso em que a luz perde velocidade, quando ela vai, por exemplo, do ar para a água, e outro quando ela vai, por exemplo, do vidro para o ar, e ela ganha velocidade. Os desvios serão, claro, diferentes nesses dois casos. E nós vamos, então, quantificar esses desvios. Ok? Detalhe, antes que eu mude de slide, estou fazendo questão de olhar para você, porque eu quero falar uma coisa muito séria. Você já percebeu. Os ângulos I e R, ficou claro para você que são ângulos que os raios incidente e refratado formam com a normal e não com a superfície? Maldosamente, muitos autores de questões em vestibular fornecem ou pedem o ângulo com a superfície, enquanto que na fórmula o ângulo tem de ser com a normal. Então, nos 2 exercícios, nós vamos destacar esse detalhe. Vamos a eles, então? Primeiro exercício de hoje. Proveniente do vácuo, um raio luminoso incide sobre uma superfície plana de um meio transparente M, pode ser vidro ou água, por exemplo, ou um outro líquido transparente, de modo a formar com a superfície, um ângulo de 45 graus, refratando numa direção de 60 graus com a mesma superfície, como mostra a figura. Sendo seno e cosseno de 45 graus igual a raiz de 2 sobre 2. Seno e cosseno, seno de 30 igual a 160 igual a meio. Seno de 60 igual a 130 igual a raiz de 3 sobre 2. Você sabe desses valores desde a 8ª série. Calcule, então, qual é o índice de refração do meio M e quanto vale o desvio sofrido pelo raio luminoso. Você está lembrado da fórmula? N1 seno I igual a N2 seno R? Ótimo. O I e o R são dados? Não. Não, porque foram dados os ângulos com a superfície. Eu preciso dos ângulos com a normal. Por isto, observe o que a gente faz. A gente traça essa referência importante que é a normal. E se o ângulo que o raio incidente forma com a superfície é de 45 graus, então o ângulo de incidência, por acaso, aqui vale 45 também, né? 90 menos 45, quanto falta para 45 completar 90. Por isso o ângulo I vai ser substituído por 45 graus daqui a pouco. Já o ângulo R, se o ângulo que o raio refratado forma com a superfície é 60 graus, o ângulo R deve ser 30, o complemento de 60, né? O número que somado com 60 dá 30. Então, I vale 45, esse é o detalhe, R vale 30. Na lei de Snell, N1 seno I igual a N2 seno R, portanto, você está substituindo o I por 45 e o R por 30. N1 vale 1, lembra por quê? Porque o meio 1 é o vácuo. Poderia ser o ar também. O índice de refração do vácuo e o do ar, aproximadamente, é igual a 1. E o N2 é o N do meio M, é o índice de refração do meio que eu quero calcular. Seno de 45, você sabe, é a raiz de 2 sobre 2. Seno de 30 vale meio, cancela os dois, fica NM igual a raiz quadrada de 2. Tranquilo?
deve ser o vidro que tem o índice de refração 1,400 e alguma coisa. Tá? Na verdade, em geral, toma-se 1,5 para o vidro comum, mas existem vidros e vidros. Né? Algum tipo de vidro ou algum tipo de plástico transparente terá, com certeza, esse índice de refração. E o desvio que o raio sofreu? Você reparou que o raio, se o raio não desviasse, ele seguiria para cá, na direção da linha laranja? Como ele se desviou para cá, esse ângulo que eu chamei aqui de delta é o quanto o raio se desviou. Ele vale, evidentemente, 60 graus menos 45 graus, né? Porque este ângulo e este aqui são opostos pelo vértice, tá? De modo que este ângulo, que é o desvio, corresponde à diferença 60 menos 45, é o quanto falta para 45 completar 60. Enfim, observe o desenho, o desvio é de 45 graus. E esta frase, na verdade, eu vou insistir mais nesse detalhe na próxima aula, na próxima semana, mas é importante que você guarde. Quando o raio se dirige do meio menos refringente para o mais refringente, que foi do vácuo para o meio M, né? O vácuo tem o N igual a 1 e o meio M tem o N igual a raiz de 2, que é maior do que 1, ele aproxima-se da normal. Do meio menos para o meio mais refringente, não esqueça, a luz fica mais de pezinho, mais inclinada, aproxima-se da normal. Eu não gosto de falar assim, porque só fica mais de pezinho mesmo, aproxima-se da normal e fica por isso mais de pezinho quando a superfície for horizontal. Mas uma placa de vidro vertical também existe, né? Então é melhor guardar como está escrito aqui. Do meio menos para o meio mais refringente, a luz se aproxima da normal. Professor, tem um macete para decorar isso? Você já reparou que eu não gosto muito de macetes? Decorar por decorar não é legal. Mas tem gente que se dá bem. Seria então, o macetinho seria Memashima. O que é Memashima? É algum parente do Luiz Shima, do nosso querido aluno Luiz Shima? Não. Memashima quer dizer que do meio menos para o meio mais refringente, a luz se aproxima, tá normal, tá? Na próxima aula eu vou falar mais disso, tá? E insistir muito também nessa palavra, desde que você tenha compreendido o porquê está, a causa disso é a lei de Snell-Descartes, você estará autorizado, então, a guardar e incorporar essa informação ao seu patrimônio intelectual. Tranquilo? Então é isso aí. Nós calculamos o desvio do raio luminoso, situação em que o raio, pela lei de Snell, então, em que o raio se aproximou da normal. Agora vamos ver o caso contrário, segundo exercício proposto para hoje. Ao se propagar do meio A para outro meio B, claro, ambos transparentes supõe-se, um raio luminoso, deveria ser, desvia-se como mostra a figura. Reparou que aqui ele se afasta da normal, isso é dado. Ele no primeiro meio forma 53 graus com a superfície de separação e no outro meio forma 37. Se afastou da normal. Sendo C quer dizer a velocidade da luz no vácuo, você sabe, igual a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. O índice de refração do meio A, 1,5. Deve ser o vidro, então. E o seno de 37 graus, ninguém é obrigado a conhecer, igual ao cosseno de 53. Eles são arcos complementares, a trigonometria garante que quando ângulos são complementares ou arcos, o seno de um é igual ao cosseno do outro, 0,6. Ninguém é obrigado a decorar, por isso o problema deu a informação. E o seno de 53 graus é igual ao cosseno de 37, vale 0,8. Calcule o índice de refração do meio B e a velocidade da luz no meio B, sendo que o do meio A é 1,5. Se há pouco nós vimos que quando a luz vem do meio menos para o mais refringente, ela se aproxima da normal, ela deve se afastar da normal quando ela vai do mais para o menos, né? Mamefasta seria a palavra mágica nesse caso. Então eu estou já concluindo que o N do meio B deve ser menor do que o meio do MA. Tá? É o contrário do que aconteceu no problema anterior. Vamos ver se isso é verdade. No slide seguinte tudo se revelará. Primeira coisa é quanto aos ângulos I e R da lei de Snell, tá? Tem de ser o ângulo formado com a normal. Então não vá trocar o I por 53. Tem que ser 37, porque é o complemento de 53, né? É esse ângulo que estou mostrando aqui. É o quanto falta para 53 completar 90. E o ângulo R, então, o ângulo que o raio refratado faz com a normal seria 90 menos 37, isso dá 53. N1 vale 1,5,
Na verdade, N1 no caso seria o N do meio A, né? E o N2 seria o N do meio B, o meio para o qual a luz se dirige. Na fórmula, sempre considere 1 o meio de onde a luz vem e 2 o meio para onde a luz vai. Ok? Então, 1,5, desculpe aqui na sequência, nós mudamos de ideia. Eu lembro disso, eu mudei o número, gente, para facilitar a conta. Então entenda, por favor, esse NA como um dado como 1,6, por gentileza. Tá? Altere, lá vale 1,6. 1,6 vezes seno de 37, que vale 0,6, seria igual a NB vezes 0,8. 1,6 vezes 0,6 dá 0,96. Passo 0,8 dividindo, fica NB igual, fazendo essa conta aqui, dá redondo, né? Com 1,5 não daria redondo, daria mais quebrado, né? 1,2. E note que 1,2 é menor do que 1,5, que é o N do meio A. Portanto, a luz se afastou da normal. Quero que você guarde, por favor, quando o raio se dirige do meio mais refringente para o menos refringente, ele se afasta da normal. E também foi pedida a velocidade da luz no meio B. Lembram que N vale C sobre V, aula anterior, definição de índice de refração, logo V é igual a C sobre N. No meio B, a velocidade então será C 3 vezes 10 à oitava, metros por segundo foi dado, dividido pelo N, que para o meio B vale 1,2, como acabamos de calcular. 3 dividido por 1,2 dá 2,5. 2,5 vezes 10 à oitava, 250 milhões de metros por segundo seria a velocidade da luz no meio B. Esses problemas, se você reparou bem, são aplicações diretas da lei de Snell-Descartes. Certo? Assim haverá, com certeza, nas atividades que eu vou propor, talvez no questionário, apesar de que vou insistir mais na primeira aula, porque no próximo encontro nós vamos ter de falar mais e mais a respeito do desvio da luz, da lei de Snell-Descartes. Tá? Mas já vá ganhando, por favor, familiaridade com ela. E para terminar esse nosso encontro, eu vou falar duas coisas curiosas. Aliás, falei aí na apresentação, agora fica mais fácil explicar. Quando a luz vem do meio menos para o mais refringente, ela se aproxima da normal. É por isto que a posição aparente dos astros é mais elevada que a real. E pelo fato de, quando a luz ir do meio mais para o menos refringente, ela se afasta da normal, explica por que uma piscina cheia d'água parece mais rasa. Vejam as figuras que ilustram os dois últimos slides dessa aula e que explicam isso. A piscina cheia d'água parece mais rasa do que quando está vazia. Olha a figura. Uma piscina de profundidade P. Meio 2 seria a água, meio 1 seria o ar. Um azulejo lá no fundo da piscina seria o objeto. Um raio luminoso que parte desse objeto e vai se dirigir para o ar tende a se afastar da normal, não é? Porque a água é mais refringente que o ar. Então, aos olhos do observador, essa luz parece estar vindo de um ponto mais elevado. Na verdade, esse ponto, que é uma imagem virtual, e sendo virtual à direita, é a interseção do prolongamento desse raio emergente com o desse aqui, porque na reta normal, o raio que tem incidência normal não tem desvio, né? Então, mais uma vez, uma imagem está sendo determinada pela intersecção dos raios emergentes do sistema óptico. Tá? A luz veio da água para o ar, se afastou da normal, ficou mais deitada, e por isso um observador fora d'água terá a impressão de que o azulejo está mais alto. Com certeza, essa piscina aqui, você já deve ter passado por essa experiência, vista de fora parece mais rasa. Se houvesse pessoas andando na água, com água até a barriga, essa piscina não parece ser muito funda, você já reparou que as pernas dessas pessoas parecem encurtadas? Dá uma impressão esquisita, é exatamente em função do que você acabou de ver. Tá? Da mesma forma, os índios, quando querem caçar peixe com arpão, o raio luminoso que sai do peixe vai para a água e daí se dirige para o ar, se afasta da normal. Quer dizer, o índio sempre verá o peixe numa posição mais elevada do que onde ele realmente está. Mas ele é experiente, ele não vai jogar a flecha para onde ele está vendo o peixe. Ele sempre joga o arpão, melhor dizendo, mais para baixo, a fim de fisgar o peixe. E o contrário disso, né? O outro caso aqui seria uma referência ao problema número 2 que fizemos há pouco, e a imagem que vem agora diz respeito ao problema número 1 que fizemos há pouco.
Quando a luz vem do menos para o mais refringente, ela se aproxima da normal. Olha aqui uma estrela sendo que ocupa esta posição real, né? O raio luminoso que parte da estrela segue no vácuo até a atmosfera, chegando na atmosfera vai ficar mais inclinado. A reta normal aqui não foi desenhada. Imagine que você, pelo ponto de incidência, trace uma reta tangente e daí uma perpendicular à reta tangente. Isso seria normal. Essa luz estaria se aproximando da normal e ela vai ficando cada vez mais inclinada, mais perto da normal, porque o ar atmosférico, à medida que a altitude diminui, se torna mais denso, portanto mais refringente. E esse observador terá a impressão de que a estrela está aqui, quando na realidade ela está lá. Você joga videogame. Fale sério, eu sei que um professor não deveria ficar falando desse jeito, convidando os alunos a jogarem videogame, mas olha, eu acho até terapêutico, claro, desde que você não fique o tempo todo jogando. Eu sou fã de videogame, tá? Especialmente PlayStation, Xbox também, o que cair na minha frente eu mato. Já fechei Resident Evil 4, 5 and 6. E no 5, principalmente, nos outros também, existe uma arma poderosa chamada Rocket Launcher, lançador de mísseis. Não é? E eu garanto a você, se você aqui da Terra dispusesse dessa arma tão poderosa, cujo projétil sai com uma velocidade enorme, e mirasse para a Lua, você não acertaria a Lua. Supondo, esquecendo os efeitos gravitacionais, porque esse projétil sairia com uma velocidade muito grande, né? Ele passaria por cima da Lua, exatamente pelo que você está vendo nesse desenho. A Lua parece estar aqui, mas na verdade está aqui. Então, se eu estou com a Rocket Launcher mirando para a Lua, mesmo que eu tenha uma mira muito boa e a arma muito poderosa, eu não consigo atingir a superfície lunar. Did you understand it? Yes, that's the question. Thank you very much for your attention. Oh, a aula não é de inglês, professor, tá certo. Então, gente, é isso aí. Os astros sempre parecem mais altos do que realmente estão. Sempre vírgula, né? Quando a incidência for oblíqua da luz, né? Porque quando a Lua, por exemplo, está a pino, meia-noite, na noite de lua cheia, daí a incidência normal, e neste caso não ocorre desvio. Eu já tenho falado sobre isso, pretendo explicar melhor essa situação na aula seguinte. É quando o I vale zero, o R tem que valer zero também, porque nenhum seno I não é igual a N2 seno R, se I vale zero, R vale zero também. Mas isso é conversa para a próxima aula. Gente, você teve as aulas básicas de refração. Faça exercícios, reveja esta aula, faça um resuminho, escrevendo as fórmulas, quais? N igual a C sobre D, N21 igual a N2 sobre N1, N1 seno I igual a N2 seno R. Faça as atividades, faça o questionário antes de assistir a aula da próxima semana. Tá? Nós estamos seguindo homeopaticamente, como manda a didática, tá? Subindo a escada degrau por degrau. Mas para isso é importante que você, por favor, contribua, né, fazendo essas atividades. Ok? Forte abraço, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Espero revê-lo em breve.